castelo forte é o nosso Deus. Irmãos, nós vamos dar um estudo hoje, os próximos 30 minutos, sobre o tema o seguinte tema que nós preparamos hoje aqui para a gente conversar: como perseverar na fé em tempos difíceis. Como perseverar na fé em tempos difíceis. E os textos que nós estaremos lendo, você vai ler aí, acompanhar aí na sua tela, no seu celular ou na sua TV. São esses textos aí. Então convido que você abra aí em 2 Timóteo capítulo 3, capítulo 2, né? Capítulo 2, verso 1, e depois o capítulo de número 3, indo até o capítulo 4, verso 5. Então eu vou ler aqui, você acompanhe na sua Bíblia, na sua casa ou no seu celular, a leitura da palavra. Diz assim, capítulo 2, 1. Os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Tu, pois, fortifica meu filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo falando a Timóteo, capítulo 2, verso 1. Agora eu vou para o capítulo 3, verso 10 até o 5, o 4, 5. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o procedimento, o propósito, a fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado de todas, entretanto, Deus me livrou, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda paciência, longanimidade e doutrina. Pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como os que, sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Então, é esta porção da palavra do Senhor que nós estaremos estudando nesses próximos minutos, né? Irmãos, quando Paulo escreve no capítulo 3 dessa epístola, ele vai falar do verso 1 ao verso 10 de uma classe de pessoas que estarão presentes nos últimos dias, né? Então ele vai falar que nos últimos dias os homens seriam egoístas, avarentos, seriam jactanciosos. A ideia aqui é de alguém que se promove soberbo, orgulhoso. As pessoas seriam arrogantes, as pessoas seriam blasfemadoras, né? Desobedientes aos pais. Eu vi uma cena esses dias aí nas mídias sociais de uma adolescente fazendo um escândalo absurdo porque a mãe tirou das mãos dela um celular. E ela, dentro de uma aeronave, ela chutava a poltrona da frente, chutava a mãe, chutava quem quer que fosse por conta de um celular. A mãe lhe privou do uso do celular naquela hora e a adolescente surtou.
literalmente. Então a gente está vendo exatamente essa condição de filhos que são extremamente desobedientes aos pais, não honram os pais, ingratos, ingratidão. As pessoas hoje são muito ingratas, elas não têm um senso de gratidão, parece que todo mundo lhes deve favor, né? Não há esse senso de gratidão, um reconhecimento de que qualquer benefício que lhe chega à sua vida deve ser expressão de agradecimento. O pão, o teto, a cama, o estudo, o trabalho, a saúde. Hoje parece que é como se Deus estivesse em dívida com todos os homens, né? Não é Deus que está em dívida conosco, nós é que estamos em dívida com Ele. Então qualquer coisa que a gente recebe de Deus é motivo de gratidão, principalmente a nossa salvação. Mas hoje as pessoas são muito ingratas. As pessoas são muito ingratas, né? Certamente você já teve alguma situação de que fez algum favor para alguém e aquela pessoa não reconheceu. Como isso dói na gente. Imagina no coração de Deus, né? Que as pessoas sejam irreverentes, né? E hoje, principalmente na vida dos adolescentes, parece que a irreverência é sinal de esperteza. Quem é irreverente é esperto, né? Fala que as pessoas seriam desafeiçoadas, ou seja, sem afeto. E pessoas desprovidas de afeto são verdadeiros psicopatas, porque o comportamento psicopático é exatamente essa ausência de afeto. Tem uma característica absurda de sedução, seduz com facilidade, né? Mas por dentro há uma intenção maquiavélica, perversa, demoníaca, né? Então a Bíblia diz isso, que as pessoas seriam sem afeto, desafeiçoadas, que seriam implacáveis. Ou seja, as pessoas seriam duras umas com as outras. A gente está vendo hoje nas mídias sociais, por conta de pensamentos políticos ou posicionamento um ou outro, como as pessoas são implacáveis, elas são, né, errou, sai todo mundo batendo um no outro. Essa implacabilidade aí, essa raiva que às vezes é aflorada e sai sem freio nenhum, né? Quando a Bíblia fala que a gente deve não deixar que o sol se ponha sobre a ira, ser implacável não conter nenhum tipo de circunstância, mas muito pelo contrário, até agredir verbalmente ou fisicamente. As pessoas hoje são muito implacáveis. Um cenário que nós estamos vendo que é exatamente aquilo que a Bíblia diz. As pessoas seriam caluniadoras, né? Elas falariam com muita facilidade mal umas das outras, né? Que não tenham domínio de si, pessoas que não se dominam, a língua, pensamento, atitude, comportamento, que as pessoas seriam cruéis, né? Uma pessoa cruel, uma pessoa que é perversa. A crueldade é o inimigo do bem, tem prazer em fazer o mal. Parece que tem gente que tem prazer em fazer o mal, é insensível. Que as pessoas, que nesse tempo do fim, as pessoas seriam traidoras, né? Ou seja, a gente tem na história do colégio apostólico a figura de Judas como aquele que traiu Jesus. Hoje as pessoas traem com a maior desfaçatez, né? Que as pessoas seriam infatuadas. O que é uma pessoa infatuada? Uma pessoa presunçosa, né? E que as pessoas estariam fugindo de toda forma de piedade. Toda forma de piedade. Então, esse é um cenário que Paulo fala do capítulo 3, do verso 1 até o verso 9. Você pode conferir na sua Bíblia. Ele traça uma característica, e quando ele começa a falar sobre isso, ele diz assim para Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, Paulo não quer ocultar, muito pelo contrário, até numa palavra profética, ainda que mostrasse um cenário posterior à sua morte, que Timóteo viveria, essa fala de Paulo é extensiva a nós. Então, nós estamos aí há 2000
e 20 anos depois desse cenário, né, algo que aconteceu no primeiro século, e essa palavra é muito viva. Parece que Paulo escreveu vendo os jornais, os noticiários do que acontece nos dias de hoje. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Se naqueles dias já era difícil no contexto de Timóteo, imagina hoje. Então, e quando a gente está vivendo tempos difíceis, não tem como a gente não estar num estado de vigilância. É como se você estivesse numa guerra. Quem é que vai para uma guerra e fica sossegado, fica tranquilo? Quem vai para a guerra, ele está atento ao fato de que pode vir uma bomba, pode vir o inimigo, pode ter uma estratégia de cair em algumas armadilhas. Então nós hoje estamos também em uma luta espiritual. E o crente, se ele estiver desatento a essas orientações que Paulo diz, certamente ele vai fraquejar, ele não vai dar conta. Não vai dar conta. Né? Nós já estamos aí há quase 3 meses, né, nessa questão da pandemia. É triste dizer, mas eu posso sim, com certeza dizer que tem muita gente que está com a fé por um fio, está com a vida espiritual, que não consegue orar, que não consegue ler a Bíblia. Por quê? Porque a comunhão, ela fortalece isso tudo. E se a pessoa não tem uma disciplina de leitura, de oração, uma disciplina de meditação, certamente ele vai estar espiritualmente muito fragilizado. A gente sabe que é um quadro temporário, vai passar, a gente espera que isso aconteça, mas ao mesmo tempo está sendo um grande teste, porque tem muita gente que está exposto a esse cenário. Era exatamente contra isso que Paulo estava chamando de Timóteo, e como a Bíblia é um livro atual, essa palavra de Paulo ela é atualíssima para nós. Então, como é que a gente vai combater? Como é que a gente vai enfrentar as dificuldades nesse tempo em que a gente está em isolamento social, perda de emprego, a saúde exposta, os relacionamentos intensos dentro de casa e às vezes trazendo algum tipo de embate, o futuro incerto, pessoas que iriam viajar, que iriam casar, que iriam um curso, uma coisa ou outra, parece que tudo foi por água abaixo. E o que fazer nesse cenário? É esse tempo difícil que Paulo está falando que Timóteo tinha que estar atento, né? Então, a pergunta que devemos fazer é a seguinte: de que maneira a igreja, os crentes, poderão enfrentar as adversidades desses tempos difíceis? Orientado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo nos dá algumas respostas. E as respostas que Paulo traça para nós são respostas simples, mas são profundas. A Bíblia não é um livro de receita, onde você, como que vai fazer um bolo, você vai lá e segue aquela receita. Não é isso, né? Mas ela é simples, mas ela é profunda no seu conteúdo, na sua essência, sobretudo porque precisa da aplicação do Espírito Santo naquilo que ela contém. Então, Paulo está escrevendo a carta para Timóteo, que é extensiva a você que mora aqui no Vale do Jatobá, que está me assistindo em outros cantos de Belo Horizonte, ou fora de BH, ou em outro estado, né? É uma carta extensiva a nós. Então, o que Paulo nos ensina? Então, eu aprendo aqui, e por isso que quero compartilhar com vocês, como é que eu preciso enfrentar esses tempos difíceis. O que eu tenho que fazer para perseverar nesses tempos difíceis? Primeira coisa, capítulo de número 2, verso 1, nós lemos aqui: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. Primeira coisa, fortificar na graça, né? O verbo usado aqui é fortalecer, mas o sentido poderia ser: seja capacitado, seja fortalecido, receba poder emanado da graça do Senhor. Então, Paulo está dizendo assim que nós precisamos, para enfrentar esses tempos difíceis, sermos potencializados pela graça, né?
No verso 14, ele fala assim, no verso, verso 1, ele fala desse fortalecimento na graça, que tem a ver com o que nós cantamos. Por exemplo, um dos hinos mais preciosos que nós cantamos, os corais das nossas igrejas cantam, é sobre a graça, maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, pois alivia minha alma e vive em toda calma, pela maravilhosa graça de Jesus. Então, é essa graça que precisa vir sobre nós. E quando a gente fala de graça, a gente tem que ir além daquele conceito de que graça é um favor imerecido, né? A gente sabe disso, mas essa graça tem a ver também com esse reconhecimento de que quão pecadores nós somos, quão indignos nós somos, quão limitados nós somos, né? Quão iníquos nós somos. Esses dias eu fiquei sabendo de como aconteceu o surgimento do hino chamado Amazing Grace, que é cantado também, principalmente pela igreja americana, pelos protestantes americanos. Diz que quando havia o período de escravidão, os navios negreiros que vinham da África, cheio de negros ali, os negros não poderiam, em hipótese alguma, falar uma só palavra. Então, já que eles eram proibidos, caso contrário, eram sentenciados a um tipo de censura, de violência, eles apenas sussurravam. E aqueles negros, então, todos eles aprisionados às correntes ali, eles sussurravam a melodia. Não sei se você me escuta. Mas à medida que eles sussurravam, o capitão daquele navio ficou impressionado, impactado, porque eles sussurravam a melodia e eles choravam. Choravam. E aí esse capitão, de joelhos, entregou a vida para o Senhor Jesus. E esse capitão desse navio se converteu. E aí depois ele pôs a letra na melodia que os negros sussurravam, que surge então a música Amazing Grace. Então ele pôs que a graça do Senhor veio sobre eles, a incrível graça, sobretudo daqueles que eram cegos e que agora podiam ver, porque foram lavados pelo sangue precioso de Jesus. Então, o que a gente pode aprender com essa história? É que quando a gente tem a consciência da nossa indignidade, do nosso pecado, das nossas falhas, aí é que a graça de fato atua. É o mesmo que Paulo fala assim, olha, quando sou fraco, aí é que sou forte, porque a graça age. Então, nesse tempo de dificuldade, nós estamos expostos a muitas fragilidades mentais, emocionais, físicas. Nosso corpo pode ficar doente, a gente pode até morrer por conta desse vírus e tantos outros fatores. Mas o fato é que a graça de Deus é que vai nos sustentar diante desse cenário todo. E aí, Paulo vai dizer, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Capítulo 3, verso 2 de Efésios, Paulo diz assim, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada a vós outros. Paulo está falando da graça. Capítulo 3, 7 de Efésios, Paulo está dizendo assim, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. É esse Paulo que está falando para Timóteo, para enfrentar dias difíceis só mediante o fortalecimento da graça do Senhor. E quando a graça age, ela vai, sobretudo, mostrar as nossas fragilidades, as nossas limitações, os nossos pecados, as nossas doenças. E é exatamente em cima disso que nós temos que saber que o Senhor quer que nós estejamos sendo fortalecidos. A graça te fortalece. A graça te fortalece a permanecer perseverando na sua fé.
A graça te fortalece a permanecer lendo as Escrituras, crendo nela, não abandonando a fé, não abandonando a palavra do Senhor em hipótese alguma, porque a graça de Deus é maravilhosa. A graça. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que Paulo está dizendo que para a gente enfrentar esses tempos difíceis, nós precisamos seguir de perto o ensino. Segundo ponto, lá no capítulo 3, verso 10, ele está falando assim, tu porém. A palavra tu porém é como que Paulo diz assim, olha, qualquer pessoa pode viver isso, mas você, Timóteo, não. É como se ele estivesse excluindo Timóteo dessa vida pagã, dessa vida sem a palavra, dessa vida alheia aos pensamentos de Deus, até muito pelo contrário, reforçando o chamamento que Timóteo teve para a salvação. Ele era um escolhido de Deus, ele era um eleito do Senhor. Então ele está dizendo, tu porém, quer enfrentar os tempos difíceis? Segue de perto o ensino. E aí ele acopla a isso vários outros aspectos. Ele fala, tu porém tem seguido de perto o ensino, o procedimento, propósito, a fé, a longanimidade, o amor e a perseverança. Ele ajusta algo que eu acho muito importante, porque muitas pessoas, às vezes, em detrimento da piedade, abrem mão do conhecimento. E muitas vezes, algumas querem conhecimento, abrem mão da piedade. Paulo ajusta isso aqui. Timóteo, segue o ensino, mas também, olha, procedimento, propósito, a fé, longanimidade, amor, perseverança. Porque quando nós temos isso tudo ajustado, é o equilíbrio entre a mente e o coração. Então, se Timóteo seguisse isso de perto, isso lhe traria benefícios tremendos. E a gente sabe que na história de Timóteo, o jovem pastor, ele seguiu essas orientações. Esse Timóteo que é citado lá em Atos capítulo 16, que era filho de pai grego, de mãe judia, e que Paulo agora vai tratá-lo como um pupilo, alguém que precisava crescer na palavra. Esse Timóteo é esse aqui que está recebendo a instrução. Quer enfrentar tempo difícil? Segue de perto. Ensino, procedimento, fé, amor, longanimidade. Isso vai trazer benefício para a sua vida, né? E Paulo chega até a citar uma experiência pessoal. Porque lá no verso 11, ele fala assim, olha, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, dos quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Aí fala, de todas, entretanto, você pode completar aí na sua casa, ó, de todas, entretanto, o Senhor livrou. Por quê? Então Paulo tinha autoridade para falar, Timóteo, você se seguir isso de perto, nada vai te abater. Nada vai te abater. Sabe por quê? Porque o Senhor vai estar com você, porque o Senhor esteve comigo, e em todas as circunstâncias, em Icônio e Listra, todas as vezes que Paulo era perseguido, a vida dele era exposta a circunstâncias de apedrejamento, circunstâncias nas quais ele foi preso, ciladas que armaram contra ele, e tantas circunstâncias difíceis, e ele fala assim, ó, de todas o Senhor me livrou. Então, como é que eu enfrento tempos difíceis? Seguindo de perto o ensino bíblico. E esse ensino ajusta mente e coração, virtudes do Espírito Santo, conforme Gálatas capítulo 5 nos ensina que o fruto do Espírito é o amor, a paz, a alegria, a bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ajusta também o quê? A doutrina. Tem gente que eu quero doutrina, mas não quero espiritualidade. Tem gente que fala, eu quero espiritualidade, mas não quero doutrina. Não dá para abrir mão nem de uma e nem de outra, né? Então, se você quer enfrentar esses tempos difíceis, siga essa orientação de Paulo. Terceira orientação que nós aprendemos aqui. Verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que foste integrado sabendo de quem o aprendestes,
e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que Paulo está dizendo aqui? Você vai ser fortalecido na graça, você vai seguir de perto o ensino, que inclui espiritualidade mais doutrina, e você vai, sobretudo, permanecer naquilo que você aprendeu desde as Sagradas Escrituras. É fato que tem gente que se converteu depois de velho, tem gente que se converteu na adolescência, tem gente que foi criado num contexto do que a gente chama de família da aliança, foi batizado na infância, os pais trouxeram e depois a pessoa, por si só, declarou a sua fé, publicando a sua fé, né, na sua declaração pública de fé. O fato é que Paulo está querendo que a gente tenha uma boa memória de quem e o quê? De quem? Quem é que te ensinou as Sagradas Letras? Eu sei que aqui no Vale tem muita gente que talvez seja a terceira ou quarta geração de crentes, né? O pai se converteu há 70 anos atrás, aí o pai tem filhos, aí os filhos hoje são jovens, e aí esses filhos hoje fazem parte de uma terceira ou quarta geração, onde o evangelho chegou na casa, chegou naquela família, abrigou, salvou, mudou o contexto de vida, e aí, de repente, a gente passa por essa tribulação em pleno ano de 2020, coronavírus, fecha tudo, fecha a igreja, fecha escola, fecha trabalho, pessoas perdem trabalho, agora eu não sei mais o que eu faço. Tribulação veio, dificuldade veio, provação sobre todos nós. Alguém pode falar, puxa vida, então é hora então de eu pular fora do barco, porque esse negócio de fé e de igreja não dá certo. Não é isso. Aí é contra isso que Paulo está querendo dizer. Lembra quem é que te ensinou? Lembra dos pastores, lembra das professoras de escola dominical, lembra lá daquelas pessoas que ministraram sobre a sua vida, lembra dos cultos que você teve. Aqui Paulo está sendo mais preciso, quando ele fala, lembra da sua mãe e da sua avó, Eunice e Lloyd, que ensinaram, né, o ensino bíblico, ele precisa passar também pelo crivo de uma relação pessoal e comprometida. Eu preciso também ter um vínculo com quem ensina. E certamente muitas pessoas que estão nas nossas igrejas, e às vezes alguns que estão em crise também, eles estão esquecendo de quem é que lhes ensinou a palavra do Senhor. E Paulo está dizendo, tem Lloyd e tem Eunice, olha, lembra que elas ensinaram as sagradas letras. As sagradas letras, e essas sagradas letras é que vão te tornar sábio para a salvação. Então, diante de um cenário em que o mundo está cada vez mais perdido, de um cenário em que o mundo está cada vez mais distante de Deus, de tempos difíceis e de negação da fé, de incredulidade, de arrogância e de um monte de coisa ruim, lembra quem é que ministrou a palavra para você. Eu tenho na minha mente muitas pessoas que passaram pela minha vida, ou seja, a gente fala aqui do ponto de vista psicológico, a gente é resultado de muitas vidas que passaram por nossa vida. E muitas pessoas passaram pela minha vida e deixaram marcas preciosas de ensino da palavra do Senhor. E aqui Paulo está dizendo exatamente isso. Então, nesse ponto, permanecer naquilo que aprendeu, sabe por quê? Porque o conteúdo daquilo que foi ensinado são as Escrituras. A palavra aqui em grego é pneuma hagios. Toda a Escritura, todo livro inspirado, todo livro que recebeu o fôlego de Deus, esse livro ele tem um poder de vida. Lembra do Salmo de número 19? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E essa restauração que vem da palavra, ele é o maior benefício que a gente possa ter. No entanto, Jesus fala assim, que a gente não deve temer aquele que mata o corpo. Pode ser que um vírus aí pegue alguém
da fé cristã e traga até morte, como outras doenças. Mas ele fala que a gente deve temer, sim, aquele que pode lançar a alma no inferno, os nossos pecados, e, sobretudo, obedecer à voz do inimigo, do diabo. Então, esse ensino para a salvação é um fortalecimento para a gente enfrentar esses tempos difíceis, né? Agora, se você não tem uma disciplina de oração, de leitura bíblica, de devoção, certamente a sua vida espiritual pode estar meio em frangalhos. Esse tempo está sendo um tempo para provar quem de fato mantém uma disciplina com Deus ou não, né? Eu espero que você esteja tendo e que nessa reflexão você possa estar o quê? Buscando mais recursos para enfrentar esses tempos difíceis, tal qual Paulo ensinou para Timóteo enfrentar aqueles tempos difíceis. Por fim, no capítulo 4, no verso de número 5, ele fala assim, olha, também para Timóteo: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e faz o teu trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, Paulo está encerrando essa sessão, essa conversa com Timóteo, falando com ele: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, né? Suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista. O imperativo aqui, a ordem é ser sóbrio. O que é ser sóbrio? Dá a ideia de quê? Ser sóbrio dá a ideia não simplesmente de uma calma ou uma serenidade lânguida, né? Frouxa, mole, passiva, branda, mas sim que deveria conservar aquela postura longe do vinho forte, que faz com que as coisas fiquem confusas, mas naquela postura firme, consciente, equilibrada, porque a sobriedade é uma grande arma contra as perversidades em tempos difíceis. Em tempos difíceis parece que a gente perde aquele ponto de equilíbrio. É igual, por exemplo, quando você está com raiva, cuidado, porque quando você está com raiva, você está no que a psicologia chama de estado alterado de consciência. Então, na raiva você pode bater, na raiva você pode xingar, na raiva você pode dar um soco, você pode dar um pontapé, na raiva você pode dar um tiro, fazer alguma coisa porque você está com raiva. E essa raiva é um estado alterado de consciência. É como se fosse a raiva, ela faz com que você tenha no seu organismo como se fosse uma droga, e que te tira o estado de consciência. E é inclusive por conta disso que, em circunstâncias de algum tipo de crime, a pessoa, o crime pode ser atenuado levando-se em conta se a pessoa está drogada ou o estado emocional dela. Então a raiva, ela não é boa. Então a sobriedade, ela é importante. Então veja como, quando a gente está em circunstância de estresse, a gente pode projetar a nossa raiva, falar muito de conteúdos nossos, porque a gente está com raiva, né? Então Paulo está dizendo: ó, gente, em tempos difíceis, a pior coisa que tem é ficar com raiva, né? E certamente hoje a gente tem muito motivo para ficar com raiva. Motivos políticos, motivos sociais, motivos financeiros, motivos de não conseguir lidar com as frustrações de tantos projetos que certamente cada um de nós deve trazer ao longo da vida, e que consequentemente nos expõe agora a uma frustração. Quando alguém está frustrado, se ele não consegue lidar com a sua frustração, ele fica com raiva. Então, para a gente evitar isso tudo, o crente tenha a palavra do Senhor, Paulo está dizendo: ó, Timóteo, nesses tempos difíceis, seja sóbrio, use de sobriedade, né? Seja sóbrio, né? E essa sobriedade é uma grande arma contra as perversidades desses tempos difíceis. Então, sendo assim, suporta as aflições, faça o seu trabalho. Não perca aquela dinâmica de cumprir o seu trabalho. No caso de Timóteo, ele era um jovem pastor, tinha que cuidar do seu trabalho, cuidar da igreja, das pessoas, do ensino, de tudo aquilo que ele tinha que fazer. Cumpre cabalmente o teu ministério, né?
E para o apóstolo, ser sóbrio não era apenas uma questão de equilíbrio emocional, mas um equilíbrio que advém de um conteúdo do Evangelho na vida do crente. As Escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo e seu valor se dá no sentido de que ela possui sua utilidade diversificada. Toda Escritura é útil para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que todo homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Paulo está dizendo assim, se a gente for sóbrio, a gente vai ser impactado por essa ação plural das Escrituras sobre a nossa vida, para a gente saber lidar com cada situação, né? Útil para ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça e para nos aperfeiçoar e nos habilitar como crente. E aí, a gente pode até estar assim, puxa vida, mas a gente está passando por aflição, então como é que eu vou falar do amor de Deus? Como é que eu posso testemunhar a minha fé diante desse cenário de tanta aflição que a gente está passando? Gente, a maneira como você está lidando com tudo isso, com as aflições nesses tempos difíceis, é a maneira pela qual você pode estar dando um testemunho da sua fé. Isso significa que as pessoas estão olhando para nós. Como nós estamos enfrentando a vida. As pessoas, às vezes, nossos grandes nuvens de testemunhas, as pessoas estão observando como é que a gente está vivendo a nossa vida. Se a gente está no estado de angústia, desespero, se a gente está tranquilo, se a gente está confiante e certo que Deus está cuidando de todas as coisas. Então, você pode estar dentro de casa e estar dando um mau testemunho, né? E pode estar dentro de casa e estar dando um bom testemunho, porque você pode falar, puxa vida, mas eu não posso sair de casa. Mas como é que você lida com as suas redes sociais, né? Como é que nós estamos lidando aí com os nossos parentes, esposa, filhos? Como é que a gente está lidando com as pessoas próximas, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa estar atento, que a gente, mesmo em tempos de aflição, a gente pode dar bom testemunho. E aí Paulo está dizendo, cumpre cabalmente o teu ministério, cumpre o seu ministério como evangelista. E eu concluo essa nossa conversa dizendo o seguinte: depois de muito caminhar com Paulo, quer seja nas prisões, viagens e perseguições, conforme a tradição nos ensina, Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso e morreu ali martirizado, quando João estava exilado em Patmos. Por ter se fortificado na graça, seguido de perto o ensino, permanecido no que aprendeu e agir com sobriedade, ele poderia dizer tal qual o seu mestre. Porque se você olhar lá no capítulo 4, do verso de número 7, de 2 Timóteo, capítulo 4, 7, Paulo está dizendo assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Se Timóteo era um discípulo de Jesus e, consequentemente, um discípulo de Paulo, um pupilo de Paulo, eu tenho certeza que Timóteo não esqueceu daquilo que Paulo falou. Então, Timóteo, esse que foi agora bispo em Éfeso, também poderia dizer, tal qual Paulo, a despeito das aflições e a despeito da forma como ele morreu, ele poderia ter dito também: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Querido, que você possa estar sendo abençoado, em nome de Jesus. Você possa estar se fortalecendo diante de todo esse cenário e não perca a esperança no Senhor. Então, repetindo aqui, quatro situações que nós podemos aprender. Enfrentar ou perseverar em tempos difíceis. Precisamos fortalecer na graça, ao mesmo tempo precisamos seguir de perto o ensino, permanecer naquilo que nós aprendemos e principalmente agindo com sobriedade conforme a palavra do Senhor, né?